Jacques Wagner, senador petista pela Bahia, ligando para embaixadores dos Estados Unidos e da França para conversar sobre transição de governo após o pleito de outubro e alertá-los sobre um possível golpe que o presidente Jair Bolsonaro estaria tramando após perder nas urnas. Vejam só que loucura, foi o próprio presidente que fez esse alerta em um evento ocorrido ontem. A gente vai dissecar esse tema. Quem não conseguir enxergar o que está acontecendo, por favor, volte para Nárnia ou visite o oftalmologista, tá? Nosso tema principal de hoje é esse. Vamos conversar também a respeito do Rodrigo Pacheco, que quer dar uma pernada no Pingos nos Is, do Augusto Nunes. Não aceita o contraditório, não aceita ser criticado. É o democrata Nutella, né? É o típico democrata moderno. É o Cid da Era do Gelo, uma vergonha para o estado de Minas Gerais. A gente começa aqui conversando sobre um outro petista da Bahia, o atual governador Rui Costa, que quer prender o André Pociúncula por ter dito que o governo dele era patético. É isso mesmo. De acordo com o petista Rui Costa, dizer que o governo dele é patético é crime passível de prisão. Ele tentou, pessoal, um tempo atrás, dar um jeito de prender o André, né? Um flagrante criativo como esses aí que vem aparecendo no Brasil recentemente, né? Não conseguiu, ninguém seguiu a sanha tresloucada dele. Só o que aconteceu? Recentemente o STF formou maioria e o novo entendimento é que o servidor público pode ser preso através de um PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. Enquanto o André estava na Secretaria de Cultura, ele que era segundo do Mário Frias, o Rui Costa não poderia abrir um PAD contra ele, que é coronel licenciado, né, da PM do estado da Bahia. Ao se afastar da Secretaria de Cultura, surgiu a oportunidade para que o Rui Costa fizesse isso, abrisse um PAD contra ele, para tentar viabilizar uma prisão através desse PAD, seguindo esse novo entendimento do STF, né? Repito, tudo porque o André disse que o governo dele era patético, tá? Galera, não adianta aqui a gente comentar o quão absurda essa situação, porque isso é evidente, né? Isso é evidente. A gente espera que a justiça tenha um bom senso de engavetar isso aí, porque isso é só mais uma amostra do quão desesperado está o PT, do quão desesperados estão os petistas diante do cenário político atual aqui do Brasil. Eu faço aqui um apelo ao povo da Bahia. Vocês que sofreram esse terrorismo psicológico, né, durante décadas. Se o governo do PT cair, vocês vão parar de receber o Bolsa Família. Né? Mentiram para vocês durante décadas. O governo do PT caiu, entrou Michel Temer, depois entrou Jair Bolsonaro, Bolsa Família se transformou em Auxílio Brasil e vocês que de fato precisam do benefício estão recebendo mais dinheiro do que recebiam antes. Por quê? Porque tinha muita fraude no Bolsa Família antigamente. Né? Tá chegando água no Nordeste inteiro. Chegou a hora de romper essas amarras com o PT na Bahia e em todo o Nordeste. Não é possível que vocês, irmãos baianos, não estejam percebendo o que está acontecendo. Eu vou repetir aqui para vocês, tá? O governador de vocês quer prender um cidadão honesto, um pai de família, porque disse que o governo dele era patético. Rodrigo Pacheco, o tropeço do Senado. Quem não sabe quem é tropeço, né, é o mordomo da família Adams. Eu tenho um apreço por esse apelido, porque eu era chamado de tropeço quando era criança, né? Muito alto, meio desengonçado ali e tal. Mas graças a Deus eu deixei de ser desengonçado. Já o Rodrigo Pacheco continua sendo, ele é a cara do tropeço. Ele é a cara também do Cid da Era do Gelo, né? Aquele bichinho que, se bem que ele é bonitinho, né, rapaz? Engraçado, o Pacheco não tem graça nenhuma. Mas enfim, vamos tratar do tema aqui. Vocês sabem que rolou uma reunião na casa da Cátia Abreu com a presença de alguns togados, né, do Rodrigo Pacheco, do Renan Calheiros, né, algumas outras figuras sinistras aí. Isso a gente já tratou sobre esse tema recentemente em mais de um vídeo, né? Só que de acordo com um jornalista da Jovem Pan, neste encontro, o Rodrigo Pacheco teria dito que tem que dar um jeito no Pingo nos Is, no Augusto Nunes, tá? Galera, o que acontece? Pingo nos Is, né, apesar da Jovem Pan aqui e ali dar uma esquerdada, né, afastar a pessoa, depois se arrepende, traz a pessoa de volta, como foi o caso do Adrilles, é um oásis, né, no meio jornalístico brasileiro, né? A gente sabe que o dono de lá não é tão de confiança, mas está ganhando dinheiro, né? Porque a mídia conservadora, invariavelmente, no mundo inteiro, lucra muito mais do que a mídia lacradora. Né? Só que é o seguinte, lucra muito mais nos meios, né, normais, né, sem a mamata. A mídia esquerdista se acostumou a ganhar dinheiro por baixo dos panos, na base da teta. Eles não entenderam ainda que é só migrar para a verdade que eles vão ganhar dinheiro
naturalmente, não artificialmente, tá? Por isso que eles lutam tanto para derrubar o presidente, querem voltar a ganhar grana artificialmente. Mas enfim, o Rodrigo Pacheco quer derrubar, de acordo com esse jornalista, o Pingos nos Is. Por quê? Porque eles falam a verdade. Vão na lata, vão na veia, né? Principalmente o Augusto Nunes, o Fiuza, a Ana Paula Henkel, o Zé Maria de vez em quando dá uma escorregada, mas também, e vários outros grandes jornalistas que fazem parte do plantel da Jovem Pan, né? E aí, pessoal, o Rodrigo Pacheco é um cara que vem sendo muito questionado justamente porque ele não cumpre seu papel institucional de presidente do Senado, né? Ele diz, por exemplo, que pedidos de impeachment de ministros do STF não têm concretude, falou pedreiro, né? Construiu um muro. Eu tô vendo concretude, é no muro que ele construiu para proteger os ministros do STF, né? E, gente, é público e notório que motivo não falta, né? Motivo não falta. Já teve gente aí que fez relatório completo com irregularidades cometidas por ministros do STF passíveis de abertura de processo de impeachment. Ele se recusa a pautar o processo de impeachment, né? É a pessoa mais antidemocrática do Brasil, apesar de abusar do uso do termo, né? Inclusive, ele vai participar do Roda Viva esses dias. Eu estou pensando em assistir só para contar quantas vezes ele fala democracia e derivados, né? Então, essa pessoa que está sendo tão criticada hoje em dia, justamente por ser um incompetente, é uma figura desprezível com rabo preso, ele quer parar de ser criticado. E o que ele faz? Critica as redes sociais, apoia a censura contra conservadores nessas redes sociais e agora, né, pelo jeito, está defendendo a queda do Pingos nos Is, né, para ver se param de falar mal dele. Esse é o político de 20 anos atrás, né? O Rodrigo Pacheco provavelmente é tipo um Escort XR3 conversível que apareceu em 2022. Vocês estão entendendo? Crente que está abafando, só que já passou o tempo dele. Passou o tempo em que pessoas como o Rodrigo Pacheco conseguiam enganar a população através do lero-lero, do me engana que eu gosto. Agora não dá mais. Agora não dá mais por quê? Porque existem as redes sociais, existem os imbecis, né, como bem classificou o Alexandre de Moraes. Eu digo bem classificou, pessoal, porque sim, existem muitos imbecis nas redes sociais, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, não taquem pedras, assistam ao vídeo que vocês vão entender. E o Pingos nos Is, que é o primeiro programa 100% conservador da história da TV brasileira, né? Aí o que o Rodrigo Pacheco quer? Derrubar Pingos nos Is e derrubar os conservadores das redes sociais. E é esse fulano, né, esse fulano que vive abrindo aquela boca, aquele olho de fiscal de fronteira, um olho no peixe, outro no gato, né, para falar em democracia, né? Esse é o Rodrigo Pacheco. Povo de Minas Gerais, recado aqui para vocês, tá? Não dá para tirar o cara agora, ele tem mais 4 anos de mandato. Mas ele está apoiando um tal de Alexandre Silveira para o Senado. Você, mineiro, que está insatisfeito com o Rodrigo Pacheco, pelo amor de Deus, não vote no candidato apoiado por ele, né? Por favor, não cometa esse erro novamente. Até um nome estranho, né? Parece um cruzamento de Alexandre de Moraes com Daniel Silveira. Mas enfim, primeira vez que eu escutei, achei até que era piada. Mas é isso mesmo. Alexandre Silveira, apoiado pelo Rodrigo Pacheco para o Senado em Minas Gerais. Procurem outro. Deve ter coisa melhor. E como já ficou provado, né, já restou provado no caso do Rodrigo Pacheco, era melhor que a Dilma tivesse ganhado, porque pelo menos ela ia fazer a gente rir. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. O que aconteceu, pessoal? O presidente participou de um evento ontem e ele fez este alerta, né? O Jacques Wagner teria ligado para embaixadores dos Estados Unidos e da França, aqui no Brasil, para conversar sobre transição governamental depois do pleito de outubro, né? E para dizer que o presidente estaria armando um golpe, que perderia nas urnas, né? E tentaria virar a mesa com um golpe, com a ajuda dos militares e tal, aquela narrativa bizonha que a gente vem escutando aqui há um bom tempo. A gente já fez um alerta várias vezes aqui no canal, né? Aí vocês vão perguntar, como o presidente ficou sabendo disso? Gente, tem coisa mais óbvia? Tem coisa mais óbvia? É claro que foram os embaixadores que avisaram ou o ministro das Relações Exteriores, né, ou o ministro da Defesa, ou então o próprio presidente Jair Bolsonaro. Vocês acham mesmo que ele falaria isso do nada, né? Falaria que o Jacques Wagner ligou para os embaixadores, sendo que os embaixadores, os próprios embaixadores, poderiam vir a público e negar a informação. Isso já aconteceu? Eu acho que não, né? Pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, isso não aconteceu. Eu não acho que o presidente correria esse risco, né, de ser desmentido pelos embaixadores, tá? E aí ele fez o questionamento. O resultado já está decidido, já é sabido por todo mundo? O PT vai ganhar? Né, porque o cara está ligando aí para falar de transição de governo já? Né? Será que todo mundo já sabe quem vai ganhar as eleições? Será que agora o que vale é pesquisa eleitoral do Datafolha?
Aí o presidente perguntou: o TSE é inexpugnável? Não vou entrar no mérito, tá? Não vou entrar no mérito. Agora o presidente disse: teremos eleições limpas. E falou mais uma vez a respeito do convite recebido pelas Forças Armadas para participarem do processo eleitoral. Depois que você convida, né, o presidente fez até uma comparação do relatório feito pelas Forças Armadas com uma peneira, né? O relatório encontrou mais de 600 falhas no processo eleitoral. Depois que você convida as Forças Armadas e os problemas são identificados, não tem como você voltar atrás. É claro, o Fachin pode chegar lá e revogar a portaria que criou o tal do Comitê da Transparência. Ele pode fazer isso. Ao fazê-lo, automaticamente ele está alijando as Forças Armadas desse processo de fiscalização, né? Agora, o que ele não pode fazer, por exemplo, é impedir a auditoria que o presidente vai solicitar através do seu partido do PL, porque está na lei eleitoral. Já fiz um vídeo aqui e mostrei isso para vocês, né? O TSE veio a público e disse que essa auditoria seria... Aliás, eles não vieram a público, né? Alguns ministros do TSE foram ouvidos por jornalistas da mídia tradicional. Vamos aqui assumir que eles estão falando a verdade pelo menos uma vez na vida, né? E esses ministros do TSE teriam dito que essa auditoria, nos moldes solicitados pelo presidente, que são os mesmos moldes previstos na lei eleitoral, isso seria inviável, né? Agora eu pergunto a vocês, se está lá na lei, existe um órgão responsável por gerir não só o processo eleitoral, como esta lei, ele tem ou não que oferecer condições para que a lei seja cumprida. Se é a tua obrigação institucional, né, fazer com que a lei eleitoral seja cumprida, oferecer condições previstas nessa lei, e você não consegue fazê-lo, você é incompetente para exercer essa função. Aí passa a bola para alguém que consiga fazer. Tô errado? Eu não estou falando em relação apenas ao TSE, não. Estou falando em relação a qualquer servidor público, a qualquer instituição. Veja bem, você tem uma lei, tá? De acordo com essa lei, o TSE é o órgão responsável por gerir as eleições. E nesta mesma lei, tem dizendo que a auditoria é um direito do partido. E o TSE, órgão, né, cuja responsabilidade por gerir essas eleições foi atribuída por esta lei, diz que não consegue fazer. É assim, sabe, gente? É como eu disse aqui, quem não conseguir enxergar o que está acontecendo, volta para Nárnia. Vai no oftalmologista. Você está usando o grau aí 0,25 quando você devia estar usando 1075. 1075. Né? Se nós vivêssemos em um país sério, o Jacques Wagner seria convocado para prestar esclarecimentos em 48 horas. Mas como a gente não vive num país sério, é bem capaz do presidente ser convocado a dar explicações, né? Bem-vindos ao Brasil. E a gente espera que em algum momento o Jacques Wagner seja interpelado e dê, né, o testemunho dele a respeito desse fato, né? O que não dá para aceitar é isso aí que está acontecendo. Pessoas do PT falando a respeito de transição de governo, acusando o presidente de tentar promover um golpe por perder uma eleição que está longe de acontecer. Pois é. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê por aí.